Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos através da internet para estudar o Evangelho de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Caju, sou trabalhador endividado lá do Centro Espírita Amor à Verdade, que fica na Felipe Cardoso, 921, Santa Cruz. Quem estiver passando por lá, quando a gente voltar, pós-pandemia, nossa reunião pública é às terça-feira, 7h30 Para que nós possamos nos harmonizar com os amigos espirituais, vamos fazer uma leitura do nosso livrinho aqui, ó. Uma leitura do nosso livrinho, Força Interior, de Valdemir Barbosa. Vou abrir aleatoriamente ao acaso. Esforça-se para se manter alegre e jovial. Passe para as pessoas a paz e a harmonia que emana do seu coração. Deixe exteriorizar a mais íntimo do seu ser todas as qualidades e virtudes existentes em você. Envolva todos em clima de alegria, transmitindo a eles boas energias. Não importa a sua idade, o espírito humano não tem idade. Por esta razão, a jovialidade cabe bem em todos. O alto astral é a qualidade das pessoas que estão sempre de bem com a vida. Então, nesse momento, que nós possamos estar de bem com a vida, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para estudar o seu Evangelho. Que a sua paz e a sua luz possa estar com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11, 12 e 13. Tá? Não julgueis para não seres julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, é um tema muito importante, como todo o tempo do nosso Evangelho, para que nós possamos refletir à luz da doutrina espírita essa passagem do Cristo, que nós julgamos muitas pessoas, que nós possamos refletir como podemos julgar. Será que devemos julgar? Será que nunca podemos julgar? Então, a gente vai refletir os ensinamentos do Cristo. E julgar, eu fui lá no dicionário, é emitir parecer, opinião sobre alguém. Julgar como juiz e árbitro. Avaliar. Isso significa julgar. Né? Você citar parecer de alguém sobre alguma coisa que ele fez. Isso é julgar. Não julguei para não se julgar, tire a primeira pedra que estiver pecado. Então, é isso mesmo que eu queria falar. Que nós possamos saber o que é julgar. Não julgueis, eu vou ler o texto e vou citar comentários sobre esse texto do Evangelho. Então, item 11, ele fala aqui: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto serei julgado conforme haverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhas servido para com os outros. Então, isso aqui é uma reflexão para todos nós, para que nós possamos parar para pensar em nosso futuro. E por que nosso presente muitas das vezes estão passando por tribulações. Está relacionado aqui. Deus implanta na face da terra suas leis. Mas quem faz o nosso destino, quem é o arquiteto de nossas vidas, somos nós mesmos. Todas as dificuldades que passamos hoje foram construídas por nós
no passado. Ou no passado recente desta mesma encarnação, ou no passado de outras encarnações. Então, podemos pensar que existe injustiça na face da Terra. Não existe injustiçado. É através dessa reflexão. Por isso que o outro é a coisa mais importante na nossa vida. Tanto é que no nosso Livro dos Espíritos, na questão 886, ele fala assim: qual o verdadeiro sentido para a palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é na lida, porque a maior caridade é lidar com o outro. A partir do momento que a gente não sabe lidar com o outro, o mundo, né, as leis de Deus voltam contra a gente, ou positivamente ou negativamente, dependendo de quê? Intimamente. Nosso comportamento para com o outro. Se nós somos, como ele diz aqui, indulgente, benevolente e perdão das ofensas, se a gente faz esse trabalho diariamente conosco e com aqueles que vivem em nossa volta, nós estamos bem. Mas se a gente é crítico, se a gente é impaciente, se a gente é raivoso, colérico com aquele nosso irmão, o mundo vai refletir desta mesma forma para conosco. É a lei de quê? De causa e efeito. Por isso que a criatura mais importante na face da Terra é o outro, seja esse outro mais perto, no núcleo familiar, ou mais longe, no estranho qualquer. São essas criaturas que vai dizer a maneira de a gente lidar com ela, que vai dizer o nosso destino e o nosso futuro. É a coisa mais importante de nossa vida, ele quer dizer aqui, nessa passagem de Mateus, a coisa mais importante da vida é como lidamos para com o outro. Porque aí está o nosso destino, aí está o nosso futuro. Então, ele não fala sobre matéria, ele sobre caridade em relação à matéria. Não. Ele fala a maneira de agir. Agir com benevolência, com indulgência e com perdão das ofensas alheias. Essa é a maneira mais nobre que ele quer dizer nesse parágrafo, para que nós possamos saber trabalhar com isso. Porque muitas das vezes, em nosso comportamento do dia a dia, se nós estamos em desequilíbrio, né, não conseguimos harmonizar nosso lar, não conseguimos harmonizar nosso trabalho, não conseguimos harmonizar o relacionamento com os nossos vizinhos, com o meio social, tem coisa errada aí. Você está gerando, né, uma problemática do seu futuro. E não podemos reclamar. Então, é a maneira de qual comportamos esse primeiro parágrafo para com o outro, em termos de benevolência, indulgência, paciência e tudo mais, é a recíproca verdadeira que vamos receber em relação à vida. E ele entra no contexto da história da mulher adúltera. Ele começa a entrar aqui, então. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Interessante que a lei daquela época era muito bruta em relação ao adultério mesmo, em relação ao homem e mulher. Porque a mulher era objeto do homem. Tanto é que, se existe um adultério, tem que ter outra criatura que compreendeu esse adultério, né? Que participou desse adultério. O Senhor traz a mulher adúltera. E pondo de pé, no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Interessante, quem leva lá são os escribas, os senhores das leis, que escrevem a lei, e os fariseus, aqueles que eram metidos a santinho, a perfeito, né? Aqueles túmulos caiados, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Era aquelas criaturas bem vestidas, bem posta, aquela que ia em praça pública rezar, que dizia que exemplificava a lei de Moisés. Essas criaturas vieram testar Jesus, olha só. Vieram testar o mestre, nosso mestre, o coordenador da terra. Então, ele foi,
que ele fala? Esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapide essa adúltera. E lapidar é jogando pedra, né? É uma pena de morte. Levava à morte naquela época. Interessante que o nosso mundo, já passou mais de 2.000 anos, está ainda muito semelhante com aquela época. Porque essa situação que a gente percebe da mulher adúltera não é uma situação, para a nossa época, que comove a humanidade. Mas tem situações que comovem a humanidade e nós temos vontade de fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. No caso desse menino Henry, quantas pessoas estão praguejando, estão condenando a mãe? É uma coisa absurda? É absurda. Mas nós somos juízes? Não. Nós estamos no caso? Não. Mas estamos de fora praguejando o ato da criatura humana. E sabendo que nós, compreendendo a lei de Deus, ela traz para si uma problemática muito grande, se ela for a culpada, que está na justiça, para o seu futuro. Porque ela é a arquiteta do seu futuro. Mas a gente não compreende isso. Que a mais coitada dessa situação é ela. Porque muitas das vezes o menino se encontra na parte espiritual muito bem, obrigado. Passando por um percalço permitido por Deus. Mas o que nós fazemos, se nós encontrarmos essa criatura em alguma praça pública, se desse uma pedra para cada um de nós ia apedrejar ela. Porque é um ato absurdo, que é um ato absurdo. Mas cabe a nós julgar? Cabe a nós sermos juiz e executor da lei de Deus? Não. Não podemos nem praguejar mentalmente, porque isso, coitada, desmancha o seu psiquismo. Fica toda desorientada, dezenas, centenas, milhões de criaturas desejando mal dela. E nós desejamos. Quantas pessoas eu vi aí praguejando essa moça? Isso é um ato absurdo que ela fez? É. Mas não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. É o caso dessa época. Naquela época, era permitido fazer justiça com as próprias mãos. Matar uma mulher adúltera, empedrada, muitas das vezes ia via da morte. Imagina! E hoje, muitas das vezes, se a gente encontrar uma criatura que fez mal por outro, em várias situações, nós fazemos justiça com as próprias mãos. É isso que ele está levando a consciência. E leva o caso para Jesus. Qual sobre isso é a tua opinião? Aí ele coloca em Jesus de xeque-mate. Porque ele quer prejudicar Jesus. Para que Jesus, indo contra a lei de Moisés, fosse punido. Então, há uma maledicência aqui, há uma maldade por detrás. Como Jesus conhecia a alma humana em toda a sua integridade, então ele sabia o que eles estavam querendo fazer. Aí diziam isto para o tentarem e terem do que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou e escreve na terra com o dedo. Então, percebe-se que Jesus não julga a mulher. Ele não julga. E ele, quando ele abaixa, ele faz um ato de reflexão para aqueles que estão à volta, que serve para todos nós no século XXI, que querem ainda fazer, né, com as criaturas em erro, a justiça pelas próprias mãos. Muitas das vezes não é nosso meio social, não é nosso familiar, é com estranho, nós potencializamos a maldade e não percebemos que o grande infeliz da situação é o algoz, que vai, através da lei de Deus, ter que reparar o seu erro perante a lei de Deus. Então, ele começa a fazer, quando ele se abaixa e começa a escrever, ele está escrevendo, não tem na história exatamente o que ele escreve, mas com certeza é alguma coisa
para as criaturas que estão em sua volta, possa refletir nos seus atos. E nessa reflexão, ele faz uma introspecção de si mesmo, porque a lei de Deus está em nossa consciência e faz com que clareie a lei de Deus na mente daquelas criaturas que querem fazer justiça com as próprias mãos. E com isso, as pessoas param, né? Abaixando, entrou a escrever com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse, quer dizer, ainda continuaram insistindo, e ele escrevendo para que as pessoas possam refletir. Aquele que dentro de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem na face da terra não tem pecado? Será que existe alguém na face da terra sem erro? Nessa reflexão que Jesus lança para as criaturas que estão de volta e lança para nós, a humanidade de hoje, para a gente refletir, né? Não potencializar o mal que existe na face da terra, condenando nem que seja mentalmente, fazendo a justiça mental pelo próprio pensamento, para refletir. Nós não temos a responsabilidade de condenar ninguém, nem no ato mais absurdo que aquela criatura possa ter feito. É isso que Jesus quer dizer. Atire aquele que não tem pecado, que ele pode atirar. Alguém conseguiu? A ele. Em seguida, abaixando de novo, continuou a escrever no chão. Então ele voltou nas suas reflexões a escrever no chão. Quando aos que interrogavam, esse, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos, olha só, e depois ficou apenas Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Quer dizer, foi pelo menos através primeiro dos mais experientes, que muitas das vezes a idade não traz sabedoria, mas traz experiência, que influencia os outros. A partir do momento que Jesus começou a tocar o mais velho, que tem mais experiência de vida, né? Ele começa a atingir e contagiar a todos, no qual se retiraram da situação. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Aí ficou só Jesus, que ninguém condenou, porque todos nós temos nossos erros, nossos pecados. Então, levantando, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ele respondeu, não, Senhor. Quando ele fala ninguém te condenou, nós não temos que condenar ninguém. Nós não fomos feitos para condenar o outro. Não, Senhor, disse-lhe a Jesus, também eu não te condenarei. Jesus, espírito puro, responde para o outro. Espírito puro, ele não condena. Mas ele não é conivente. Ele fala assim, vai-te a de futuro, não torne a pecar. Então, ele corrige a moça. Fala, então, minha irmã, aprende a lição e não volte a errar. Por que não volte a errar? Porque, na verdade, Deus, ele não quer a eliminação do pecador. Ele quer a eliminação do pecado. É isso que ele quer. Então, qual é a palavra mais importante que ele vem a refletir nessa situação toda? É a pergunta da caridade que eu respondi. É a indulgência. Indulgência dos erros dos nossos irmãos. Porque através do modo que nós somos indulgentes com o erro do nosso próximo, e Deus é claro, ele será indulgente para com nossos erros. A benevolência de Deus para conosco está diretamente proporcional à maneira que somos indulgentes para o erro do nosso próximo. É claro. Se você quer ser perdoado, tem que perdoar.
Se você quer ser amado, tem que amar. E nessa recíproca verdadeira, a gente faz como meta de vida a indulgência, a benevolência, o perdão, que é a questão da visão da caridade de Jesus. Então, é isso que ele vem nos tirar de ponto-chave e crucial. Mas ele faz uma pergunta muito importante aqui. É de forma absoluta que não julgueis os erros dos outros? Ele fala de forma absoluta. Tem uma maneira de a gente observar os erros dos outros? A gente tem que ser cego perante os erros dos outros? Não, claro que não. Os erros dos outros são feitos para ter exemplo, para nos autoanalisarmos, para que nós possamos fazer o mesmo. Então, nós podemos, sim, reparar o erro do outro. Mas para quê? Para reprimir o mal. Se uma criatura é uma criatura maléfica, está pronto para prejudicar a outra pessoa, você não pode avisar e caracterizar essa criatura. Essa criatura não é confiável, não vai nessa situação que você vai se prejudicar. Não é isso? Nessa condição de caridade e de progresso da humanidade, porque é assim que a humanidade evolui através dos seus erros, é observando os erros e não cometê-lo, nós podemos pronunciar os erros dos nossos irmãos para que nós possamos aprender e não realizar a mesma coisa e não deixar ninguém ser prejudicado pelo mal. Isso é caridade. Então, nós podemos, divulgar o erro de maneira benevolente e caridosa para com aqueles que vai receber o mal. E, com isso, a humanidade progride e vai se aperfeiçoando. Quando que nós não podemos, de jeito nenhum, julgar as pessoas? Quando impera a maledicência e a maldade. Quando nós queremos desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, nós não estamos aqui para avaliar erro de ninguém e pronunciar aos quatro cantos da terra que aquela criatura é assim, é assada, e a gente vai reprimindo essa criatura, prejudicando essa criatura. Porque o próprio mal que ela está fazendo, ou o erro, a principal pessoa que vai ser prejudicada é ela mesma. Se isso não vai refletir em outra pessoa, os seus atos não estão refletidos na maldade a terceiro, assim, a si próprio, né? Aí nós não podemos ficar fazendo maledicência por aí perante as dificuldades dos nossos irmãos. Esses erros que nós possamos analisar para que nós não possamos fazer o mesmo. Oremos para a criatura que está em erro, para que Deus possa acordá-la, para que Deus possa orientá-la, intuí-la no caminho do bem. Essa é a finalidade. Então, nós podemos, sim, pronunciar os erros dos outros por caridade, mas a maledicência, não. De jeito nenhum. Para que nós possamos refletir melhor sobre esta situação de erro dos nossos irmãos, que faz a gente ficar analisando e adentrando a fundo, nós temos que saber julgar essas situações. Por exemplo, não podemos ser tendenciosos com os erros dos outros. O que é tendencioso? Nós temos uma conduta, fomos criados de uma maneira, a outra pessoa foi criada de outra. O procedimento dela é diferente do meu. Mas quem disse que o seu é certo e o dela é errado? Então, nós podemos ser tendenciosos através da nossa cultura, da nossa educação que recebemos, da nossa opção sexual, do nosso time de futebol. Só porque ele é flamenguista, ele é legal. O outro que é vascaíno não é. Por aí. E nós somos assim, tendenciosos a julgar.
respeitamos as características do outro, seja essa característica de comportamental ou física. Além disso, julgamento precipitado, né? Não tem todos os fatos da pessoa para chegar àquela história. A gente não tem como analisar. Quando a gente tem um julgamento precipitado, a gente começa a julgar aquela criatura. Aquele infeliz faz isso, faz aquilo outro. Mas não sabe pelos percalços que ele passou, porque talvez, se você passasse pelo mesmo percalço da criatura, estaria na mesma situação. Então, nós não podemos ser precipitados numa avaliação que nós não temos a profundidade da problemática. Às vezes, a problemática está em outra reencarnação. Então, cabe nós não sermos precipitados pelo erro do outro, porque se nós estivéssemos na mesma situação, estaríamos passando pelo mesmo problema. Então, não sejamos precipitados em avaliar o outro, porque nós não temos a profundidade da situação dela. Outra coisa que nós temos que evitar é ser severo, né? Temos que ter misericordiosos e temos que ter amor pelo outro. Faz-te conta, quando você for ver a problemática do outro, use os olhos de uma mãe ao avaliar o outro. Cada um de nós temos nossos filhos, os olhos dos pais. E nós não somos indulgentes para com nossos filhos, né? Quando alguém cita um erro dele, o que a gente faz? Vou tomar providência. Mas meu filho não está totalmente errado. Ele tem suas qualidades também. E começa a anunciar suas qualidades perante aquele defeito. Não é que nós temos que esconder a problemática, não. Nós temos que corrigir, né? Nós podemos ver o erro. Aí tá bem. Aí está também essa análise, né? Que, através do filho, nós podemos avaliar o erro dos nossos filhos. Podemos julgar nosso filho e corrigi-lo. Nessa situação de severo, temos que ter misericórdia. Avalie o outro como se fosse nosso filho, a pessoa que nós mais amamos na nossa vida, para que assim seremos mais indulgentes, mais misericordiosos e mais amorosos perante os erros dos outros. Não sejamos insensíveis. Não sejamos insensíveis. O amor, dizia Paulo, o amor está sempre ávido para o melhor. Então, nós temos que ter sensibilidade. Nós conhecemos o Evangelho e não praticamos mais nenhum equívoco, né? Por exemplo, é isso mesmo. Temos que ser sensíveis na situação. Por quê? Porque nós, mesmo conhecendo o Evangelho, vou dizer assim, eu conheço o Evangelho, nunca mais vou errar? Vou errar, sim. Por quê? Porque o trabalho ele requer tempo, requer progresso gradativo, não dá salto. Então, nós temos que ter sensibilidade pelo esforço que o outro está fazendo. Perceber que o outro errou, mas ele levantou e está indo para frente se corrigir. Está se melhorando. Cai, levanta e dá a volta por cima. Isso é ter sensibilidade pela problemática do outro. E muitas das vezes nós não temos. Então, a sensibilidade é muito importante para que nós possamos tomar uma visão correta da situação. Avaliando essas características, nós temos a tendência de avaliar para o bem, ter uma experiência agradável, de melhoria e de renovação de nossas atitudes, não prejudicar o outro perante aquilo que ele faz. Então, nós temos que saber avaliar as situações e pegar todos esses parâmetros em termos de processo de ajuda e autoajuda perante as problemáticas nossas e do outro, né? Por quê? Porque nessa situação, mesmo nós que compreendemos um pouquinho mais do Evangelho, nós não somos criatura perfeita. Então, temos que ser sensível à situação que o outro está passando.
Só porque o Caju está aqui lhe falando, estuda o Evangelho, é que ele está totalmente recuperado dessa situação, em termos de dificuldades morais. Nós continuamos com essas dificuldades morais. Nós criamos esforço para nos melhorar gradativamente. Então, essa sensibilidade perante as dificuldades do outro é muito importante. Porque muitas das vezes você vê o Caju lá em um ato errado, aí começa a condenar, olha só, fica lá dando estudo na internet, né, na palestra lá do Amor à Verdade, e fazendo a porção de erro absurdo. Olha só que coisa, que vergonha, hein? Então, essa análise ela é maldosa, é anticaridosa, porque você não sabe o esforço que o Caju está fazendo para domar suas más tendências. Porque você avalia o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para domar a sua má tendência. E você não tem como avaliar sobre o que ele está fazendo erro, se ele está se esforçando ou não. Às vezes ele caiu, mas o importante é ele se levantar e continuar. Então, a sensibilidade perante as problemáticas do outro é muito importante. E outra coisa que ele começa a avaliar aqui no final do capítulo é a autoridade moral. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. O que quer dizer isso? Para que você possa censurar o erro do outro, você não tem que estar em erro. E quando você não está em erro, você tem que saber censurar. Jesus, nessa situação aqui, ele não censurou a adúltera. Ele censurou o ato dela. Vá e não peque mais. É isso que nós temos que fazer. Saber ser autoridade. O que quer dizer isso? Nos corrigir. Nós temos que ser rígido com os nossos erros. Isso sim, vigiai. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho. Fazer uma avaliação de si mesmo. Pensar o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. E erro. Para que você possa melhorar gradativamente, progressivamente. Então, a análise mais importante dos erros não é a que está no outro, é aquele que está em nós. É o argueiro, né? É o argueiro e a trave no olho do nosso. Nós conseguimos enxergar o argueiro no olho do nosso irmão. O que é o argueiro? O cisco do defeito do olho do nosso irmão. Mas uma trave, bota uma trave de coluna bem grande, de erro nosso, a gente não enxerga. Tem uma trave de coluna de 30 por 30 em nossa frente de defeito. A gente não enxerga. Mas o cisco no olho do nosso irmão, bem pequenininho, a gente enxerga de erro. Não é assim. Nós temos que enxergar a nossa trave e corrigi-la para que ela possa sumir em termos de defeito. E não ficar analisando o erro do outro, porque você não tem autoridade. Torna-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar de sua autoridade. É privar-se do direito de repressão. Então, em nossa face da terra, ninguém que se encontra aqui pode reprimir ninguém. Porque todos nós estamos sempre errando. Se nós tivermos já um controle de certas situações, temos de qualidade e ver o nosso irmão desqualificado naquela característica que você está qualificado, corrija com amor, com benevolência e perdão dos erros alheios. É assim que se faz. E isso, se o outro está preparado até para escutar, até para ouvir, até para sentir suas palavras, não está. Então, você não pode dar punhalada através das suas palavras para que possa adentrar dentro. Não vai adentrar.
o solo tem que estar preparado para receber. Então, até a hora, quando falar e como falar, nós temos que saber para que nós possamos penetrar na dificuldade do nosso irmão, em ajudá-lo, não desmoralizá-lo, ajudá-lo. É essa nossa obrigação para com todos aqueles que temos, nós, em nossa dificuldade, e nossos irmãos em nossa dificuldade. Estamos numa escola que somos aprendizes, estamos na pré-escola da evolução. Temos muito que evoluir. E a solidariedade, o amor perante todos aqueles que estão em nossa volta, amando em todos os pontos que ela tenha, porque ninguém é perfeito. Se a gente for esperar amar alguém perfeito, a gente não ama ninguém. Nós temos que amar com as qualidades que a criatura se encontra e com os defeitos. E com a convivência, seja qual for ela, e nos corrigindo para melhor. É assim a solidariedade fraternal perante a convivência social de cada um de nós. É ajudando uns aos outros, com amor e carinho perante a dificuldade do outro. E assim eu termino o estudo, agradecendo a oportunidade de cada um que me tiveram de ouvir a minha voz. Agradeço a casa que me hospeda há muitos anos, esse trabalhador que necessita tanto dessas oportunidades de divulgar o Evangelho de Jesus. Que a paz do Cristo possa estar com todos vós que me escutam nesse momento, tendo força e coragem para suprir a dificuldade que nós estamos passando social, e vamos levar o nosso pensamento a Deus. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos por demais essa oportunidade divina que aqui tivemos de estudar o vosso Evangelho, que a sua paz e a sua luz possa estar nos corações de cada um de nós, e que a centelha de Jesus possa adentrar nesses hospitais, nos leprosários, nos manicômios, nas sarjetas da vida, e auxiliar todos aqueles que necessitam do conforto do abraço de Jesus. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que possamos dar encerrado o nosso estudo da noite de hoje, dando muitas graças a Deus, que assim seja, e graças a Deus.